Estamos de volta para você que estava assistindo o bloco anterior, para você que vai dar continuidade agora a esse bloco. A gente está vendo dos crimes praticados, né, por funcionário público e pelo particular contra a administração em geral. No bloco anterior a gente viu os crimes específicos dos funcionários públicos contra a administração geral e agora a gente vai tratar especificamente sobre os crimes praticados pelos particulares contra a administração em geral. Na aula anterior, no bloco anterior, eu já fiz essa divisão entre os títulos, né? A gente viu que o Código Penal, ele traz no título 11, só que ele divide nos capítulos, ele faz essa divisão no capítulo 1, que foi o bloco anterior, a gente viu dos crimes dos funcionários públicos, e agora no capítulo 2 a gente vai ver dos crimes por particular contra a administração em geral. Então, da mesma forma que eu trouxe dos crimes dos funcionários públicos, eu trouxe para vocês o ranking eu trouxe para vocês os crimes mais cobrados. Infelizmente, dessa vez eu não consegui ver o ranking, né, dos mais cobrados, mas qual é que cai mais, mas o que eu posso afirmar para vocês esses são os queridinhos, certo? Usurpação de função pública, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência, corrupção ativa. Fica aqui a dica da prof. Corrupção ativa. Gente, como a gente tem o examinador quer pegar você para saber se você está se entendendo, se é corrupção ativa, se é corrupção passiva, ele vai pegar no pé de vocês. Então, com essa aula de hoje, vocês vão sair daqui preparados para... Eu trouxe um comparativo, né, das situações de corrupção passiva, quando é corrupção passiva, quando é corrupção ativa, porque o examinador ele vai tentar pegar vocês na casca de banana, confundindo. Então, vocês não podem sair dessa aula sem entender a diferença de corrupção passiva para corrupção ativa. De cara, a gente já vê que se corrupção ativa está dentro dos crimes praticados por particular, então a gente já muda, né, o sujeito ativo. Mas sem delongas, a gente vai com calma. Os que forem mais simples, menos cobrados, por exemplo, desobediência, desacato, a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Mas corrupção ativa, por exemplo, a gente vai mais devagar, a gente vai medindo isso a depender do crime, certo? De cara, se debruça em cima desses crimes, que se nossa aposta tiver êxito, o examinador vai querer saber de você eles. Por quê? Porque são os mais cobrados, tá bom? Então, vamos lá iniciar com usurpação de função pública. De cara, vamos desvincular da ideia de funcionário público, porque agora esses crimes, quem tá praticando são particulares. Então, usurpação de função pública é quando um particular, um terceiro, ele usurpa, né? Lembrei agora da usurpadora, da novela Record da SBT, que se passou por outra pessoa, né, usurpadora. Nesse contexto desse crime, do 328 do Código Penal, é uma usurpação, só que de uma função pública. Um particular que não tem competência para um determinado ato, ele vai lá e se ocupa desse cargo que ele não tem competência. Então, o que é que o 328 diz? Usurpar o exercício de função pública, detenção de 3 meses a 2 anos, certo? Aí o parágrafo único traz ainda uma previsão. Se do fato a gente aufere vantagem, a gente tem uma pena um pouco mais grave, né, de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Porque além dessa usurpação, a gente viu que ele auferiu uma vantagem. Então, quais são as características das observações gerais com relação a esse crime? Gente, usurpar. Assim, tal como a usurpadora, né, a novela da SBT, usurpar é quando uma pessoa se apodera, né, exerce de forma ilegítima, no caso do crime, essa função pública, né, que ele não tem competência, ele exerce de forma ilegítima. Essa conduta é para a prática de um ato funcional. Digamos, ele está bem aqui só fingindo, eu estou numa repartição pública, não sou funcionária, num descuido dos funcionários, eu pulo o balcão e fico lá fingindo que eu sou funcionária e não estou praticando nenhum ato. Eu estou só lá fingindo que eu também sou servidora. Vou incorrer nesse crime de usurpação de função pública? Não. Por quê? Porque eu não estou realizando um ato. Então, no crime de usurpação de função pública, eu preciso, a conduta precisa ser realizada a partir da prática desse ato funcional. Certo? O sujeito ativo, como a gente já ressaltou,
qualquer pessoa, então é um crime comum, diferentemente do bloco anterior, dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, que era um crime próprio. Aqui a gente tem um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Essa consumação a gente já consegue visualizar, né? Que a partir do momento que ele pratica esse ato funcional, que não é de sua competência, que não é de sua alçada, o crime se consuma. Lembrando que fingir, simples fato de fingir sem a realização de um ato não enquadra na usurpação de função pública. Cabe tentativa, né? Porque a gente vê que é um tipo penal que a prática é uma ação, então ele pode de alguma forma tentar realizar. É um crime doloso porque nós não temos previsão, vocês podem ver que não existe previsão da modalidade culposa, e a culpa nos crimes só se tiver previsão legal. E é um crime de menor potencial ofensivo e a ação penal pública incondicionada. Qual a diferença que eu quero que vocês... Eu trouxe um quadro para diferenciar. O crime formal, né, da figura do caput, qualquer pessoa, a partir do momento que ele usurpa essa função pública, uma função pública que ele não tem competência, ele vai incorrer, é o caput de 328. E o parágrafo único, muito importante, que ele traz essa diferenciação. A partir do momento que ele aufere uma vantagem, a gente tem um crime material, ou seja, ele precisa obter uma vantagem, um resultado naturalístico, uma mudança no mundo exterior. Qual é essa mudança? É essa obtenção da vantagem. Então, enquanto no caput, que é esse crime formal, independentemente dele receber qualquer tipo de vantagem, no parágrafo único a gente tem a figura do crime material, precisa obter essa vantagem, é uma previsão qualificada. Então, como eu já disse, o simples fato de fingir sem praticar um ato funcional não incide nesse crime de usurpação de função pública, é simplesmente uma contravenção penal. E outra coisa, gente, o funcionário público que pratica esse ato funcional, ele pode também ser um funcionário público que não tem competência. Então, por exemplo, eu sou funcionário público, eu estou praticando um ato funcional de outra pessoa, eu também posso me enquadrar nesse crime de usurpação de função pública. Veja, eu não sou um particular, eu também sou um funcionário público, mas eu faço um ato funcional que não está na minha competência, então também pode responder por usurpação de função pública, certo? Lembrando, gente, que no caso de um sujeito, de um particular, aprovado no concurso público, mas ele ainda não tomou posse, a gente não tem usurpação de função pública, a gente tem outro crime, que é exercício funcional ilegal antecipado. Então, é o artigo 324. Então, veja só, a gente não está diante de um particular, a gente está diante de uma pessoa, de um particular em geral, a gente está diante de uma pessoa aprovada no concurso, mas ele ainda não tomou posse, mas mesmo assim ele está ali praticando aquela conduta como se assim fosse. Então ele não vai incorrer no crime de usurpação de função pública, mas tem um enquadramento diferente, que é o 324, certo? A gente também tem a situação de que, se o titular da função pratica um ato suspenso, a gente também não corre no crime de usurpação de função pública, mas assim no crime de desobediência, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? Gente, o crime de resistência é um crime bem tranquilo. Está previsto no 329. O que é que ele diz, o crime de resistência? Opor-se à execução de ato legal. Veja só, nós não estamos diante de um particular que se opõe a um ato ilegal, não. É um ato legal. Ele está se opondo à prática, à execução desse ato legal mediante violência ou ameaça, né? Então, um funcionário público competente, que tem a competência para realizar aquele ato, está lá tentando executar um ato legal, e o particular, mediante violência ou ameaça, ele não quer deixar que esse ato se ocorra. Então, a gente está diante do crime de resistência nessa circunstância, certo? Lembrando que, em razão dessa resistência, o ato ele não se executa, a gente tem uma pena mais grave, né? Enquanto no caput a gente tem uma pena de 2 meses a 2 anos, se o fato dessa resistência mediante violência, ameaça, não se consumar de fato, a gente tem a pena de 1 a 3 anos, certo? Gente, o ponto-chave desse crime de resistência é vocês lembrarem que, se a pessoa agiu com violência,
ele também vai responder à parte com relação à violência. Então, o crime de resistência não impede os crimes de violência que foram praticados, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para você? No crime de resistência, a gente tem uma figura ativa, ou seja, a pessoa que está ali para receber aquela execução daquele ato ilegal por um funcionário público, ele tem uma conduta ativa. Ele faz uma violência, ele faz uma ameaça para que aquele ato legal não se execute, certo? O simples fato de uma pessoa se jogar no chão, eu tô aqui para um cumprimento de mandado de prisão, e eu me jogo no chão, não faço nada, a gente não está diante de uma resistência, a gente está diante de uma desobediência. Mais na frente a gente vai ver essa diferença. A resistência precisa de uma atitude mais efêmera, mais concreta, violência, ameaça, de uma tal forma que o particular não queira, não deixe que o funcionário público execute aquele ato legal, certo? O bem jurídico protegido é essa preservação da autoridade, porque a partir do momento que a pessoa resiste, ele não permite que a autoridade, que a administração pública cumpra seu papel, né? A gente, lembrando, são atos legais, então tem um respaldo legal para o funcionário público competente estar realizando aquele ato, e a partir do momento que o particular ele se opõe, ele tá ferindo essa autoridade, esse prestígio da administração pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa, mas lembrando também, gente, outra pegadinha. Se um terceiro, que não é para ele, a oposição da execução, ele também interfere nessa execução, ele participa, ele também vai responder pelo crime de resistência. Por exemplo, uma mãe que a polícia vai dar cumprimento ao mandado de busca, apreensão, prisão, né? Tem um mandado de prisão, e a mãe, o mandado de prisão não é para ela, o cumprimento do mandado de prisão não é para ela, mas ela também agride de forma violenta, ameaça aquele policial, aquele funcionário público que está ali para cumprir. Ela também vai responder pelo crime de resistência, mesmo que a execução não seja diretamente para ela, certo? Então, a consumação se dá a partir do momento que a ameaça, a violência é praticada, independentemente de ter êxito nesse impedimento, né? Nessa resistência. Cabe tentativa, porque é nítido, né? São ações, são fazeres, então cabe essa tentativa. É um crime doloso, porque a gente está vendo que a gente não tem previsão aqui no 329 da figura da resistência culposa. Um crime de menor potencial ofensivo é a ação penal pública incondicionada. Então, eu trouxe aqui as diferenças para que vocês visualizem. A forma simples está no caput, né? Quando uma pessoa se opõe a essa execução de um ato legal mediante violência, a gente tem uma pena. Quando essa resistência ela impede que o ato ocorra, a gente já tem outra figura, que é a figura da forma qualificada, então a gente já tem uma pena mais grave. E lembrando uma pegadinha que eu falei desse crime, a violência, quando a violência ela se concretiza, a gente também vai ter o agente, né, o particular, punido por esse crime de resistência, certo? Ocorrendo um concurso material entre a resistência e a violência praticada, a violência não será absolvida, ou seja, vai ter também essa punição pela violência. Como eu já citei, a pessoa que intervém, o terceiro, ele também vai responder pelo crime. Essa observação aqui, o crime de resistência pode ser praticado por um indivíduo que não é ela que está sofrendo o ato, mas ela interfere, né? Um terceiro decide interferir. A resistência passiva, ela não leva ao crime de a resistência passiva, ela não gera o crime de resistência, mas sim talvez o delito de desobediência, porque como a gente viu na resistência, precisa ter uma atitude ativa, ele precisa ameaçar, ele precisa de forma violenta. O simples fato dele se omitir, dele ficar passivamente, não vai estar figurando esse crime de resistência, né? É voltado para pessoas, muita atenção, porque a partir do momento que essa violência é contra uma mesa, uma cadeira, um carro, a gente vai estar diante de crime de dano, pode ser, por exemplo, dependendo do caso concreto. Então, a resistência era dirigida para a pessoa, para o funcionário público, que dentro da sua competência, dentro da sua área de atribuição, dentro de um ato legal a ser executado, ele não consegue cumprir.
cumprir esse ato, certo? Então, é para pessoa. Então, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? De algo que a jurisprudência traz, né? A jurisprudência ela acaba entendendo que o crime de desobediência ou desacato ela é absolvida pela resistência. Por quê? Se a resistência lida com violência, grave ameaça ou grave ameaça, né? Até grave ameaça não. Se a gente tiver grave ameaça, a gente já entra em outro contexto. Se a gente vê o crime de resistência como uma figura mais grave, então a desobediência o desacato ela acaba incluindo, né, sendo absolvido pelo esse crime de resistência. Não esqueçam, tem essa absolvição com base no entendimento da jurisprudência. E a desobediência é um crime bem simples também, não tem muito segredo. Também é um funcionário público, né, que está tentando cumprir uma ordem legal, e o particular ele desobedece. Então, a gente tem um crime com uma detenção de 15 dias a 6 meses, então a pena bem baixa, né? Então, diferentemente da resistência, que a gente tem uma violência, uma ameaça, na desobediência, ele simplesmente desobedece, né? A gente tá vendo uma ordem legal vindo de um funcionário público e ele tem essa desobediência. Então, qual é a conduta que diferencia a resistência da desobediência? É a ordem. A gente está vendo que ele desobedece uma ordem, né? Ele não está simplesmente resistindo com base na violência, com base na ameaça, a execução de um ato, mas ele simplesmente desobedece uma ordem. Certo? O bem jurídico protegido também, com base na resistência, é a preservação da autoridade, desse prestígio da administração pública, para que a administração pública ela consiga atuar de forma fidedigna ao que a lei exige, que as autoridades tenham prestígio, tenham eficiência nas suas ordens, né? Então, a gente vê que o bem jurídico protegido entra nessa seara. Qualquer pessoa, então, um crime comum, diferentemente dos crimes próprios, né, que precisa de uma qualidade específica, o crime de desobediência, qualquer pessoa pode praticar. E a consumação a gente vê em 2 cenários, por isso que eu dividi para vocês. A partir do momento que ele precisa fazer, né, ter uma ação positiva, quando ele se omite o cumprimento, a consumação se ocorre. Quando é uma ação negativa, quando ele precisa não fazer, uma omissão, então a partir do momento que o particular age em desacordo, né, com essa ordem, ele está cometendo o crime de desobediência, ok? Então, a gente vê esse momento de consumação em momentos diferentes a partir do ponto de ser um fazer, ou seja, uma omissão, certo? É um crime doloso, porque também não tem previsão na modalidade culposa. Um crime de menor potencial ofensivo, que a gente já viu que é uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses, bem baixa, né? E é ação pública incondicionada. O Ministério Público pode adentrar sem necessidade de representação. Então, eu trouxe um quadro para vocês, que a professora é bem visual, então eu acho que vocês também precisam ter em mente a motivação, os tipos, os verbos, para que vocês consigam visualizar bem. Qual é a motivação? Ou qual é a diferença do crime de resistência e desobediência? No crime de resistência, a gente tem uma figura ativa, então o particular ele está agindo ativamente, ele emprega uma violência ou uma ameaça. No crime de desobediência, ele simplesmente tem uma figura passiva. Ele desobedece uma ordem, né? Ele se recusa a cumprir. Então, a gente foca em que o crime de resistência tem esse emprego da violência ou da ameaça. Então, como eu já chamei a atenção, é uma ordem, né? É um descumprimento de uma solicitação, um pedido, né? No caso de ser essa solicitação, esse pedido não enseja esse crime de desobediência, então a gente está diante do descumprimento de uma ordem, ele tem ali uma ordem a ser cumprida. A doutrina entende que nos casos de fuga, né, o indivíduo que está ali fugindo de uma atuação da polícia dentro de uma ordem de prisão, por exemplo, ele não enquadra no crime, não configura o crime de desobediência, certo?
Outro ponto que eu quero chamar muita atenção, que eu já vi várias questões, é sobre descumprimento de medida protetiva de urgência no caso de violência doméstica. Antigamente, uma discussão se era ou se não era, os tribunais entendiam que o simples fato do descumprimento da medida protetiva de urgência, por si só, o simples descumprimento, não ensejava no crime de desobediência. Mas atualmente, hoje a Lei Maria da Penha supriu essa dúvida porque ela tipificou como um crime específico de descumprimento. Então, no artigo 29A, tem um tipo específico para o descumprimento de medida protetiva de urgência, certo? Então, fiquem atentos que o fato de um particular, né, uma pessoa que está ali, descumprindo uma medida protetiva de urgência, no caso de violência doméstica, ele não vai incorrer no crime de desobediência, como se existia essa discussão. Hoje é um tipo específico da Lei Maria da Penha, certo? Pode ser pegadinha da prova de vocês. Então, vamos passar, né, para o crime de desacato. O crime de desacato também é um crime simples, a gente tem previsão no artigo 331 do Código Penal. O que é que o tipo diz? Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A gente tem um crime com uma pena pequena, né, relativamente de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, desacato, ela vem a partir de quê? O desacato, gente, é uma ofensa. A partir do momento que o funcionário público ele está ali no exercício da sua função ou em razão do exercício da sua função e um particular vem, tenta humilhá-lo, ofendê-lo, a gente incorre no crime de desacato. Lembrando que, gente, é no exercício da função ou em razão dela. Essa ofensa, ela precisa ser dentro desse contexto. Então, a partir do momento que a gente tem uma ofensa extra função pública, extra razão do cargo, a gente não vai estar diante do crime de desacato. Mas essa humilhação, esse desprezo do particular para o funcionário público tem que estar dentro desse contexto do exercício, em razão do exercício, certo? Então, sujeito ativo a gente já entendeu que é o particular, é um crime comum, qualquer pessoa pode realizar. As condutas de ofender, humilhar, desprestigiar. O sujeito passivo é o Estado de forma primária, né? Que é o Estado que está ali por trás daquele funcionário público, e de forma secundária o funcionário público que foi desprestigiado na sua atuação. E é um crime formal. Por quê? Porque a consumação, no momento que o autor pratica essa ação, o crime vai estar consumado. Então, a gente não tem uma necessidade de uma mudança, um resultado naturalístico no mundo externo, como nos crimes materiais. Mas no crime formal, essa consumação se dá a partir do momento da ofensa. Certo? Então, é uma forma livre. Por quê? Porque se a partir do momento que a gente entende que desacatar é ofender, desprestigiar, humilhar, isso pode ser feito de inúmeras outras formas, né? De várias formas. Então, a gente tem um tipo penal de forma livre. Pode ocorrer por vários meios. Chamar de vagabundo, de corrupto, cuspir, fazer gestos obscenos. Lembrando sempre, gente, que nós estamos diante de um desacato ligado ao prestígio do cargo que ele está ocupando, a função ou em razão dela. Se eu até trouxe essa observação, se esse desacato é praticado, né, longe do agente público ou fora desse contexto do serviço público, ele vai interferir no crime de injúria, calúnia, difamação. Ele precisa ser na presença do funcionário público, né? Essa conduta longe não vai se qualificar como crime de desacato, certo? Também só cabe na modalidade dolosa, a gente não tem previsão do tipo penal para a modalidade culposa. Não cabe tentativa como regra, porque se a gente pensa em um tipo penal de ação, um verbo de praticar uma determinada ação, quando a gente pensa em tentativa, seria mais ou menos algo de forma escrita, desacatar de forma escrita. Então, a partir do momento que ele manda uma carta desacatando, ou a carta não chega até o destinatário, o funcionário público, a gente tem essa função de tentativa, mas é bem até inviável pensar nesse cenário, certo? Também é um crime de menor potencial ofensivo, a ação pública incondicionada, o Ministério Público pode adentrar sem necessidade de representação.
Gente, eu trouxe uma observação para vocês sobre o STF recentemente não, um tempo atrás, existia uma discussão se o desacato ele era um crime que feria a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, por conta da liberdade de expressão, de poder se expressar, se comunicar. Mas o STF acabou entendendo que o desacato ele não constitui violação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele continua sendo crime, certo? Vamos passar para o tráfico de influência. Gente, o tráfico de influência é um crime bem tranquilo também. Quando a gente pensa no tráfico de influência, a gente pensa numa situação em que um particular, ele solicita, exige, cobra, obtém para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influenciar um ato praticado por um funcionário público. Mas aqui nós estamos diante de um cenário em que um particular, ele está fingindo que ele vai influenciar, certo? Ele está dizendo, ele está solicitando um valor, uma vantagem, cobrando um serviço para si, a pretexto de influenciar na prática de um ato de um servidor público, que está no exercício de sua função. Mas a gente vai ter que levar em consideração que essa conduta é uma conduta de engano. O particular ele está tentando enganar a vítima. Ele está dizendo, né, solicitando, exigindo, cobrando essa vantagem devida, essa promessa de vantagem, para tentar influenciar, mas ele não tem esse aval dessa influência, ele não tem esse poder de influência. No parágrafo único, a gente tem uma causa de aumento, que é quando o agente, né, o particular, ele alega o quê? Que essa vantagem que ele está solicitando, exigindo, cobrando, também vai se destinar ao funcionário. Então, a gente vê que é basicamente uma modalidade especial de estelionato. O particular, o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, ele está ali tentando iludir a pessoa, cobrando essa vantagem, solicitando, dizendo que ele vai influenciar junto a um funcionário público, quando na verdade ele não vai, certo? Esse crime é um crime bem simples, porque a gente vê que é quase um tipo de estelionato especial, né? Ele está tentando enganar a vítima para receber essa vantagem desejada. O bem jurídico protegido é também o prestígio da administração, zelar, né, pelo serviço prestado pela administração, pelo respaldo. O sujeito passivo, o Estado, de forma imediata, uma observação que eu quero fazer para vocês é o fato de que a pessoa que está comprando, que está dando, né? Por exemplo, eu solicito, quem está pagando o valor, achando que vai ter essa influência, ela também é o sujeito passivo. Por quê? Porque ela está sendo enganada. Então, ela também é vítima desse crime. Isso é uma observação que deve ser levada em consideração. A pessoa que paga, ou a pessoa que um particular exige que dê essa vantagem para influenciar, ela também é vítima. Por quê? Porque ela está sendo enganada, certo? É um crime misto que pode ser realizado por inúmeros tipos. A gente vê solicitar, exigir, cobrar, então o tipo penal foi bem amplo. Não cabe tentativa como regra, né? Porque a gente está vendo que são figuras a partir de ação. Quando a gente pensa na tentativa, mais ou menos, a gente pensaria uma tentativa só de forma escrita, que não é muito até viável. Crime doloso é um crime doloso, não cabe modalidade culposa. Por quê? Porque o legislador assim quis, a gente não tem previsão no 332 da modalidade culposa. São situações em que o particular ele tem dolo na atitude que ele está realizando, certo? Admite acordo de não persecução penal e é uma ação penal pública incondicionada. Então, eu trouxe para vocês a forma majorada, que fique claro que a partir do momento que o particular ele está ali tentando solicitar essa vantagem devida, insinuando que o funcionário público também vai ser destinatário dessa vantagem devida, a gente tem uma situação a forma majorada, um aumento de metade da pena do caput, certo? Então, qual é a diferença, então, de tráfico de influência para exploração de prestígio? Tráfico de influência, gente, nós temos
é o funcionário público comum, né? O particular, ele está dizendo que ele vai influenciar, ele está fingindo, né, para obter essa vantagem devida, que ele vai influenciar um funcionário comum. Já na exploração de prestígio, a gente tem que o particular, ele está dizendo que ele vai influenciar no cargo de um juiz, de um jurado, de um órgão do Ministério Público, perito, tradutor, intérprete. Então, a gente tem outros sujeitos no caso de exploração de prestígio que está previsto no 357 do Código Penal, certo? E, gente, qual a diferença entre tráfico de influência e corrupção? No tráfico de influência, a gente já viu que é uma espécie de estelionato, né? Um estelionato especializado, digamos assim. Ele não vai influenciar. Ele só está solicitando, né, exigindo nessa tentativa de ludibriar, de enganar a vítima. Na corrupção, diferentemente, se o funcionário público tiver de fato participando desse esquema, a gente já vai ter a figura da corrupção. A partir do momento que essa solicitação de vantagem devida é feita pelo funcionário público, ou o funcionário público estiver participando dessa negociação de vantagem devida, a gente tem a figura de corrupção, certo? Vamos passar para a corrupção passiva. A corrupção passiva, gente, é o queridinho dessa nossa aula. Por quê? Porque a gente tem as pegadinhas do legislador querendo confundir você. Corrupção passiva, a gente tem a figura do particular. Então, enquanto corrupção, ou a corrupção passiva na figura do funcionário público e a corrupção ativa na figura do particular. Então, a partir do momento que eu ofereço, que eu prometo uma vantagem devida a um funcionário público para ele praticar, omitir, retardar um ato de ofício, eu estou ali praticando esse crime de corrupção ativa. Então, a diferença principal são nos sujeitos. Quem é o sujeito da corrupção passiva? O funcionário público. Corrupção passiva, o funcionário público. Corrupção ativa, o particular. Ele está oferecendo, prometendo essa vantagem devida a um funcionário público para deixar, para se omitir num ato, para praticar um ato de ofício, certo? E aí a gente tem a figura do parágrafo único que diz que traz um aumento de 1/3 nas situações em que, em razão dessa vantagem, o funcionário de fato ele retarda ou omite, né, essa prática desse dever funcional. Então a gente tem como se fosse a consumação, além do particular oferecer, do funcionário prometer, a gente tem a figura do parágrafo único quando, em razão dessa vantagem, dessa promessa, o funcionário ele retarda. Então a gente tem esse aumento de 1/3, certo? Então no mesmo cenário de corrupção passiva, mas ao contrário. Enquanto no corrupção passiva o funcionário pede esse suborno, esse cafezinho, essa vantagem, na corrupção ativa, simplesmente é o particular que está oferecendo ao funcionário público um cafezinho, um suborno, uma mercadoria, um serviço, para que ele deixe de praticar o seu dever funcional. Então, no crime de corrupção ativa é qualquer pessoa, é um crime comum, certo? A conduta é oferecer essa promessa de vantagem devida ao funcionário público, essa oferta. O bem jurídico também é o prestígio da administração pública, é uma atuação que a administração tenha lisura em tudo que está sendo praticado, certo? A consumação, gente, a consumação é um crime formal. Por quê? Porque independentemente do resultado, a partir do momento que essa oferta é realizada, a gente tem a realização desse crime, independentemente do funcionário público ele receber essa vantagem ou não. Então, a gente tem esse crime formal que não tem a necessidade desse recebimento dessa vantagem indevida, certo? Um crime misto, alternativo, livre, por quê? Porque a gente tem a figura de oferecer, prometer, então pode ser feito pelo particular de várias formas. Não cabe tentativa, né? Porque a não ser salvo nessa figura de escrita que a gente está imaginando, porque a gente está diante de um crime que, digamos, é uma ação, né? Uma solicitação, é uma oferta, admite acordo de não persecução penal, uma ação penal pública incondicionada.
Eu já falei da forma majorada, que é quando, além de ter em razão dessa vantagem, dessa promessa, o funcionário ele deixa sim de praticar esse ato de ofício, esse dever funcional. E aqui eu trouxe o quadro mais importante da aula de hoje. Esse quadro, vocês não podem sair dessa aula hoje sem memorizar esse quadro. Por quê? Porque, gente, nós temos a exceção, enquanto a regra do nosso ordenamento jurídico é que nos crimes praticados em concursos de agente, ambos os agentes responderão pelo mesmo crime, pelo mesmo delito. No caso de corrupção ativa, corrupção passiva, nessas figuras a gente tem uma exceção a essa teoria, porque cada pessoa vai responder por um crime diferente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa em particular, estou andando na rua no meu carro que está irregular, estou cometendo uma infração. A partir do momento que eu pratico uma ação de oferecer uma vantagem devida para um policial rodoviário federal, por exemplo, eu estou cometendo o crime de corrupção ativa. Eu ofereço, então eu constituo no crime de corrupção ativa. A partir do momento que o funcionário público ele aceita, né, o servidor, o funcionário, ele aceita receber essa vantagem, ele já está entrando no crime de corrupção passiva. Então, veja que são dois tipos penais diferentes. Aqui a gente entra na exceção dessa teoria monista, né, de que as pessoas, os agentes, responderão pelo mesmo delito. Aqui a gente tem situações diferentes, cada agente vai responder por um delito específico. E eu trago algumas situações para chamar a atenção de vocês. A partir do momento que um particular ele oferece, ele está incorrendo no crime de corrupção ativa. E se o funcionário público ele não aceita? É fato atípico para ele, mas mesmo assim o particular vai ter cometido o crime de corrupção ativa, porque ele ofereceu. Em outra situação em que a corrupção passiva, o funcionário público solicita, ele vai estar realizando o crime de corrupção passiva, e o particular que não atendeu, não deu a vantagem, é uma situação atípica porque ele não fez nada, né? Mas vamos imaginar então uma situação em que o funcionário público ele solicita a vantagem, mas o particular ele dá. Ele simplesmente, a solicitação do funcionário público, o particular ele atendeu, ele deu aquele dinheiro, ele vai incorrer no crime de corrupção ativa? Gente, é uma exceção. Por quê? Porque nessa situação é o verbo dar. O particular ele está dando o dinheiro que foi solicitado, por exemplo, pelo funcionário público. E esse verbo dar não foi incluído no tipo penal. Então, a gente tem aqui no tipo penal, veja só, as figuras de oferecer, prometer. Dar, né, dar, a figura de dar ao funcionário público essa vantagem solicitada não incorre como corrupção ativa. Então, eu preciso que vocês fiquem bem atentos a esse enquadramento de cada atitude, certo? Eu vou passar essas observações gerais pelo horário que a gente precisa, né, tratar sobre outros crimes, e a gente vai direto agora para o crime de descaminho. Gente, o crime de descaminho é bem um crime bem similar também ao crime de contrabando, mas eu trouxe algumas observações diferentes que fazem a diferença entre os dois crimes. Por quê? Porque no crime de descaminho, a gente está tendo, a partir do momento que um particular ele ilude, né, ele deixa de pagar no todo ou em parte direito, imposto com relação à entrada, à saída ou consumo de uma mercadoria. Já no crime de contrabando, a gente tem uma situação de uma mercadoria proibida, certo? Então, são essas de cara já as diferenças entre os crimes. No crime de descaminho, a gente não está diante de uma mercadoria proibida, a gente está diante de uma mercadoria que é permitida, mas ele está iludindo o pagamento desses impostos, desses direitos, certo? Então, a gente tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, e também a gente tem formas equiparadas no parágrafo 1º, que é também situações em que o particular ele vai estar incorrendo no crime de descaminho. Então, para que eu quero trazer as observações para vocês? Quais são essas observações? Iludir. Gente, o que é iludir? É a partir do momento que o particular, de um meio fraudulento, ele tenta mascarar essa realidade para impedir que ele pague, né, esse valor devido, recolha esse imposto. Não sei se vocês já viram, mas tem um quadro na Discovery que é Operação Fronteiras.
muitos casos em que as pessoas passam com mercadorias que são permitidas, né, não são mercadorias ilegais, mas que precisam ter os recolhimentos, os impostos, e elas botam dentro de boneca, pega boneca, enfia dentro de brinquedos, de vários outros materiais para tentar esconder, iludir, né, enganar esse pagamento, esse recolhimento devido. Então, a gente tem essa figura de iludir, usa um meio fraudulento para tentar mascarar essa realidade. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Em que momento ele se concretiza? A partir do momento que ele ingressa, né, que ele consome ou que sai do país essa mercadoria lícita. Lembrando, crime de descaminho, gente, nós estamos tratando de uma mercadoria lícita. Uma mercadoria lícita que ele deixa de pagar os direitos devidos, os impostos devidos, certo? A gente está diante do sujeito passivo, o Estado, né, a integridade do orçamento fiscal, a gente tem uma série de legislação que traz os valores devidos para cada mercadoria, para cada serviço, os impostos a serem recolhidos. A partir do momento que um particular ele tenta iludir essa arrecadação, a gente está diante dessa figura, desse caminho, certo? A consumação é um crime formal, ou seja, a partir do momento em que essa fraude ocorre, né, a partir do momento que a pessoa ultrapassa a barreira alfandegária sem pagar esse imposto, sem fazer esse recolhimento, a gente já tem essa consumação. Cabe tentativa porque a gente está diante de uma figura de um tipo penal de ação, então a gente está vendo iludir, ele pode usar vários mecanismos de ilusão, então a gente tem a previsão dessa modalidade tentada. Crime doloso, porque não cabe a forma, não tem a possibilidade de culpa, de modalidade culposa, porque assim o legislador quis. Uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode entrar sem necessidade de representação. E uma pegadinha que eu quero que vocês lembrem, não tem necessidade de esgotamento da esfera administrativa para que esse crime seja cometido, certo? Que o Ministério Público entre com essa ação. Então, lembre, gente, eu quero trazer a forma majorada para vocês. E quando é que essa forma majorada ela ocorre? Quando a gente está diante da prática desse crime por vias aéreas, marítimo e fluvial. Então, assim, o legislador quis que a pena fosse em dobro. Para quê? Para que tenha ainda mais uma punição, uma tentativa de que esse crime não ocorra. A partir do momento que ele usa essa via aéreo, marítimo, fluvial, o STF também entende que voos regulares, né, também entende nessa categoria. Lei penal em branco, lei penal em branco, homogênea, como eu disse, essa lei ela faz menção a impostos, e os impostos, as previsões de recolhimento que precisa ser recolhido, estão em outra base normativa, certo? Então, a gente tem essa previsão. Lembrando, mais uma vez, que mercadoria ilícita, a gente vai estar diante de contrabando e não essa previsão de descaminho. O princípio da insignificância, tendo em vista que a gente está diante de uma figura de um crime tributário, né? Basicamente de natureza tributária, esse princípio da insignificância ele se aplica até R$20.000, né? Isso é um parâmetro que é utilizado pelo STF. Então, até esse valor que não ultrapassa R$20.000 pode ser aplicado esse princípio da insignificância. O juiz competente vai ser do local da apreensão, né? O juiz federal, Justiça Federal do local da apreensão. É também uma exceção da teoria monista, então, o funcionário público que a partir do momento que ele facilita, né, que essa pessoa entre, por exemplo, sem recolher esses impostos, ele vai estar cometendo outro crime, que é a facilitação do descaminho, ele já não vai estar entrando no crime de descaminho, é outro crime, certo? Então, a gente vai agora ver o crime de contrabando, que está no 339A. O 339A, diferentemente do descaminho, que são mercadorias permitidas, aqui a gente tem a figura de mercadorias proibidas, certo? São situações em que ele importa ou exporta mercadoria proibida. Também o legislador trouxe algumas situações que ele equipara ao que seja essa importação ou exportação de mercadoria proibida.
Mais algumas observações. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? A gente tem, basicamente, um crime mais grave do que o crime de descaminho. Por quê? Porque no contrabando, a gente está diante de uma situação reprovável pela ilicitude da mercadoria, certo? Então, a gente tem mercadorias ilícitas que estão entrando no país de forma ilegal. Então, a gente tem um crime mais grave. Qualquer pessoa pode cometer esse crime, a gente está diante de um sujeito passivo, de um sujeito ativo comum, qualquer pessoa, o Estado também, só que diferentemente no crime de descaminho, que a lei orçamentária, o fisco, o orçamento público, no crime de contrabando, a gente está diante de uma situação que tutela o Estado, né, os bens jurídicos tutelados, então o sujeito passivo essa figura. No caso da consumação, a consumação vai se dar a partir do momento que o autor passa a barreira alfandegária, né? Então, é liberado com a mercadoria, então ele acabou cometendo esse crime. E se a gente está diante de uma fronteira em que não tem alfândega, a partir do momento que ele ultrapassa a fronteira, o crime também se consumou. O crime, gente, ela é formal. Por quê? Porque ele independe de um resultado naturalístico, uma mudança no mundo exterior. A partir do momento que ele faz essa barreira, ultrapassa essas fronteiras com esse material, esses produtos ilegais, ele está cometendo crime, então é um crime formal. Cabe tentativa, são crimes dolosos, não tem provisão de modalidade culposa e é uma ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa de representação para entrar com essa ação. Mais uma vez, a gente tem também a prática da forma majorada, que é via aéreo, marítimo, fluvial. O STF entende também que voos regulares entram. E algumas atenções que eu chamo para vocês é a questão da ilicitude do material. É um dolo específico, precisa ser um material ilícito, mercadoria ilícita. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Se a gente está diante de legislação específica, por exemplo, tráfico de droga, a partir do momento que a gente tem um tráfico de droga, a gente tem um crime específico de tráfico de drogas. Então, a gente já não vai ter mais o crime de contrabando, mas sim de tráfico de droga. Então, precisa ver caso a caso. Também o juiz competente é a Justiça Federal do local da apreensão. Não cabe o princípio da insignificância, porque a gente não está diante de um crime tributário, a gente está diante de um crime que visa proteger a tutela dos bens jurídicos, né? Então, gente, no mais é isso. Eu quis trazer essas diferenciações para vocês. O meu material ele tá bem completinho, então vocês vão conseguir resolver as questões com base no que tem aqui. Se atentem para os quadros para que a gente consiga ter êxito na nossa aprovação. Vamos juntos e até a próxima.